Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem meio atacante que, segundo Lucas Pedrosa, acabou de sair. A informação já tem negociações para se tornar mais um atleta do Vasco. Vamos ver, galera, um monte de coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo, para poder, claro, dar aquela moral para a FBTV, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Matheus França na última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo, ele tem 21 anos de idade, 1,84 m, estava jogando pelo está jogando, né, pelo Crystal Palace da Inglaterra. Vamos lá. 7 jogos pro atleta, nessa temporada, nenhum deles ele foi titular. Marcou um gol, não deu assistências, nenhum passe para finalização. 5 arremates e 3 deles, 60% acertaram o gol. Desperdiçou a posse de bola em média 9,9 vezes a cada 90 minutos. Retomou a posse de bola em média 4,9 vezes a cada 90 minutos. Acertou 68% dos passes que tentou, tomou um amarelo e não foi expulso nenhuma vez Matheus França na última temporada europeia. Galera Cruzmaltina, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando nesse momento: o que é isso? O FB tá ficando maluco com esse cabelo aí pra cima, todo bagunçado? Sempre tem aquela dose de maluquice. Mas eu fiz isso para chamar a atenção, pessoal. Você que acompanha o canal há mais tempo não lembra que antigamente eu tava assim com aquele cabelo curtinho, bem baixinho, com aquelas entradas de calvície, eu sempre usando boné para poder tapar o cabelo. Pois é, tô fazendo um tratamento, ou seja, tem solução esse problema, pessoal. Ele não precisa ser necessariamente com uma cirurgia. Lá no Espaço Fox, em São Cristóvão, tem o tratamento que eles chamam de massagem capilar. 12 sessões e dá um resultado como esse que vocês estão vendo na tela. Eu tô colocando aí o meu antes e depois. O melhor de tudo, pessoal, quem acessar pelo link que vai estar na descrição ou no comentário fixado ganha 50%, metade de desconto nesse mesmíssimo tratamento que eu fiz. Se eu fosse você, eu aproveitava, tá bom? Voltando pro jogador, pessoal, vamos seguir falando sobre o jovem atleta. Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui no cabelo, não preciso ficar o vídeo todo com o cabelo bagunçado, né? Mas vamos lá. Matheus França, pessoal, como vocês puderam ver no começo do vídeo, ele não tem tido uma grande sequência de jogo na Inglaterra, né, pessoal? É evidente. 7 jogos apenas na atual temporada. Acho que eu nem preciso me alongar muito nessa parte do vídeo. É evidente que ele vai chegar assim sem tanta confiança, sem tanto ritmo de jogo, ainda mais vindo de período de férias, né, do futebol europeu. Talvez seja aquele típico jogador que a gente vai ter que dar um tempinho de readaptação ao nosso calendário, principalmente a uma sequência maior de jogos, tá bom? E será, galera, que a parte clínica pode estar explicando um pouquinho essa baixa minutagem lá na Inglaterra? Resposta para vocês, né, pessoal? Acho que dá pra gente dizer que sim. Né, galera? O Matheus França é um jogador muito jovem ainda, 21 anos de idade, desde a temporada 23-24. Ele atua no futebol europeu e, coincidentemente ou não, nesses últimos 2 anos ele vem sofrendo bastante com lesão, né, pessoal? Em 2023 foi uma lesão na costela e outra na virilha. As duas somadas, 104 dias afastado. 2024, mesmo roteiro, uma lesão na virilha e outra na costela. 323 dias, praticamente um ano, lesionado por conta dessas duas lesões que foram quase uma em cima da outra. Ele chegou, recuperou de uma, deu 15 dias, machucou de novo. Então, assim, perdeu muito tempo em 2024 e agora no ano de 2025 também teve uma lesão, dessa vez na coxa, 48 dias fora. Então, é um jogador muito jovem. Claro que lesões na costela, por exemplo, é uma coisa mais de azar, né? Não é uma coisa crônica que a gente vai cravar que vai acontecer de novo no Vasco da Gama, mas assim, é um cara que tem se machucado bastante, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento e função dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o jovem jogador? Vamos lá, com o mapa de movimentação, mapa de calor do Matheus França. Peguei o ano de 2023, tá bom? Que foi a temporada que ele teve mais minutagem no futebol profissional. E muitos estão chamando o Matheus França de meio atacante, eu acho que é uma definição correta pra gente poder falar sobre o jovem jogador. O Matheus França é destro, tá bom? Esqueci de falar isso no começo do vídeo. É um jogador assim que tem bastante capacidade de atuar ali pelo terço final. Um jogador de ótima estatura, como a gente pode ver, né, galera? 1,84 m, um cara que tem força para jogar. Eu usaria ele talvez numa zona mais central do campo, talvez atrás de um centroavante, porque ele é um jogador que, além de ter bastante força física, é um cara que tem
velocidade, tem um bom controle de bola, ele consegue fazer aquele arraste pela zona central. Mas nada impede também, pessoal, que ele jogue pelos lados do campo. Tá bom? É um jogador que tem velocidade, tem condição física para fazer isso. Eu, Felipe, gosto bastante desse tipo de atleta, esses caras que conseguem jogar pela zona central do campo com bom controle de bola, conseguindo ter 1-1 ofensivo, arrastando, levando os adversários com aquela progressão com a bola dominada. E Matheus França, além de tudo, é um cara com um refino técnico interessante. Ele não depende só de campo para correr, de só um jogo físico. É um cara que também consegue ter recurso técnico. É um cara que, nas poucas oportunidades que teve pelo Flamengo, na equipe profissional, marcou alguns golzinhos. Né? Então é um jogador que tem a capacidade de jogar tanto por dentro, ali no terço final, ou também pelo lado do campo, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E que tal, pessoal, a gente entender como é que foram suas outras temporadas, quando ele teve um pouco mais de sequência? Vamos lá. Pequeno histórico, pequeno não, né? O histórico dele como jogador profissional nas últimas 4 temporadas. 2021, o ano que ele surge no Flamengo, estreia no profissional, faz 2 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum deles como titular, não marca gols e não dá assistências. 2022, aqui já faz a temporada completa pelo Flamengo, 24 jogos, 9 como titular, 6 gols, nenhuma assistência. 2023, ele faz o primeiro semestre, né, no Flamengo, antes de sair, 27 jogos, 11 como titular, 3 gols e uma assistência. Chega ao Crystal Palace, né, na temporada 23-24, coincidentemente, começa a se machucar bastante, como nós vimos, então faz apenas 12 jogos, 2 como titular, não marca gols e dá uma assistência. Então é um jogador que na época do Flamengo era uma promessa ainda, um jogador jovem, né, o time do Flamengo muito estrelado, a gente sabe como é que é, muitas vezes esses meninos da base não têm muita oportunidade, vai para o futebol inglês, é comprado por uma alta cifra e também acaba não conseguindo jogar bastante, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível contratação, né? Na hora que eu tô gravando o vídeo, estamos num estágio embrionário ainda, né? Matheus França possivelmente reforçando o Vasco. É um cara que, caso chegue ao Vasco da Gama, me agrada bastante. Tá bom, pessoal? Claro que tem essa questão de baixa minutagem nos últimos tempos, questão de confiança, até a parte de lesões, que ele se machucou bastante nos últimos tempos, mas é um jogador muito novo, é um cara que tem margem de evolução, tem que ver como é que vai ser amarrado esse contrato, né? Provavelmente vai ser um empréstimo, deve ter uma opção de compra, mas é um jogador que tem recurso técnico para jogar e ao mesmo tempo te entrega boa condição física. Não é aquele meia pifador, caso ele jogue na zona central do campo, é mais um meia de definição, velocidade, né, fazer um jogo de transição. Nesse modelo de Diniz, talvez seja aquela peça que te desafoga muitas vezes, sem depender necessariamente de um jogo de associação, mas podendo te tirar com arraste da pressão. Acho que é muito importante ter esse tipo de atleta no modelo de Diniz, ou eventualmente ser um beirada de lado de campo, um cara que talvez não tenha tanta capacidade de criação de jogadas, mas bastante individualidade e definição, coisa que é importante. Claro, é um jogador muito novo, tá com uma minutagem baixa, acaba sendo uma aposta, tá bom? Mas uma aposta que me agrada. Acho que é um cara que tem potencial, principalmente no médio prazo, de ajudar o Vasco, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!